Os bingos devem ser liberados no Brasil. O que você acha? Tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso, no Senado, e que visa aprovar e liberar novamente, porque já tivemos épocas em que isso era liberado aqui no Brasil, aí foi proibido, e liberando novamente então os cassinos e bingos de atuarem aqui no Brasil. Olha, uma divisão entre as opiniões dos nossos ouvintes no dia de ontem. 52,2%, com uma margem pequena de vantagem aqui, 52,2% das pessoas disseram que sim, que os cassinos e bingos devem ser liberados no Brasil, investimentos bilionários serão feitos a partir dessa liberação aqui no país, empregos que serão gerados de acordo com os defensores do projeto, que vai ser bom para a economia do país, mas tem 47,8% das pessoas que votaram aqui que não concordam, que acham que isso é vício, que isso pode trazer, de maneira geral, para a questão econômica esse investimento, empregos, mas ao mesmo tempo leva as pessoas aí ao vício, leva as pessoas a tirarem dinheiro de dentro das suas casas para jogar aí para aplicar na jogatina. A gente sabe que jogo vicia, ainda mais quando esse tipo de jogo aí em que as pessoas ganham, né? Você vai lá, ganha alguma coisa, daqui a pouco se empolga, quer ganhar mais, sempre mais, daqui a pouco você perdeu tudo e o que ganhou e ainda aquilo que não tinha também você acaba perdendo. Então, tá aí colocado para você o resultado da nossa enquete do dia de ontem. E hoje, nossa enquete de hoje, que estará sendo aí já compartilhada com você nos grupos de jornalismo da Rádio Cultura de Timbó, e também no Facebook, no YouTube, enfim, para você poder votar e participar, é a questão do projeto de lei, a PL 1904/2024, que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação a homicídio simples. Está gerando muita polêmica, né? Tem muito ativismo envolvendo o aborto, a gente sabe disso. A esquerda, de maneira geral, é a favor do aborto. Em nível mundial, trabalha essa pauta para liberar a questão do aborto, para fazer com que o aborto seja liberado. E aqui no Brasil não é diferente, mas tem um grupo de deputados aí que implementou essa questão da PL 1904, ou 1904/2024, que equipara o aborto realizado, tem que saber aqui, tem que ficar bem claro o que essa PL prevê. Aborto realizado depois de 22 semanas de gestação, independentemente do motivo. Obviamente que a gente continua tendo as possibilidades de aborto, o aborto chamado aborto legal, que nós temos 3 possibilidades e uma delas, inclusive, é a questão do estupro, até 22 semanas. Isso já era uma orientação do Conselho Federal de Medicina, que uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes derrubou essa normativa do Conselho Federal de Medicina, que já orientava médicos, enfim, a não praticarem o aborto a partir da 22ª semana. Porque se entende que, se teve o estupro, foi comprovado o estupro, até 22 semanas dá tempo de fazer o aborto, o chamado aborto legal. Só que depois da 22ª semana, há a possibilidade, a viabilidade da vida da criança já fora do ventre, e aí, se for para fazer o aborto, faça a retirada da criança viva, não precisa matá-la para retirada do ventre, que é um procedimento que é invasivo para a mãe, que é de sofrimento para a mãe e, logicamente, para a criança, que já, a partir da 22ª semana, já é uma criança formada, praticamente, e tem viabilidade da vida fora do ventre materno, do útero materno. Então, o que se preconiza com esse projeto é que, a partir da 22ª semana, esse aborto seja realizado, não um aborto, então seja retirada a criança do ventre da mãe e aí seja encaminhada para adoção. Seja cuidado, tratado dela para ela conseguir sobreviver, e se ela sobreviver fora do ventre materno, do útero, então ela é encaminhada para adoção e a mãe nem tem contato com essa criança, enfim. Né, por ser vítima, a mãe, né, ter sido vítima de estupro, por exemplo.
Mas até a 22ª semana o aborto é legal, né? Tem um aborto chamado aborto legal, e uma das questões aí que tem se trabalhado, que tem se usado como narrativa é que as crianças, e que está se punindo a vítima do estupro, enfim, muitas narrativas sendo criadas, e a gente quer saber, dentro de tudo que você já escutou a respeito, na sua opinião, o projeto que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas ao homicídio simples deve ser aprovado? Sim ou não? Você vota e participa da nossa enquete do dia de hoje, portanto. Pois é, e a polêmica em cima dessa lei reside justamente em cima... O pessoal tem falado aí que, como é que pode, né? Uma pessoa, uma menina que foi estuprada, que pratica um aborto, ela vai ter uma pena maior do que a pena do estuprador, e aí essa é a grande polêmica, né? Em cima dessa lei, mas que na verdade... O pessoal às vezes fala, né, as coisas sem ao menos abrir a lei e ler, né, o que diz o projeto de lei, né? Existe sim um parágrafo nessa lei, um artigo que traz o perdão judicial para esta mulher que pratica o aborto, vítima de estupro. Afinal, não existe, não tem condição um ser humano com o seu concernimento, 100% do seu discernimento, de revitimizar, né, essa menina que já foi estuprada, essa mulher, e novamente puni-la. Isso não existe, né? A lei jamais faria isso também, de a pessoa já passou por algo traumático, aí vai lá o juiz e prende ela também. Isso é uma dupla punição, bis in idem, né, que se fala aí no meio jurídico. Isso não existe, né? Nenhuma lei pode prever isso. Então são algumas particularidades da lei e alguns temas levantados justamente para polemizar. E são temas levantados para que seja levantada uma oposição contra a lei, né? Mas a lei tem que ser lida, né, de forma parcial, na verdade imparcial, para que daí sim a gente possa tirar uma conclusão. Nós passando aqui os dois lados, né, Aldair? Tem um lado que defende, tem um lado que é contra, passando o porquê o lado que defende, e o porquê o lado que é contra. E a enquete, então, sendo distribuída aí nos grupos de jornalismo para que você possa votar também e tirar suas próprias conclusões desse projeto de lei. E, claro, deixar sua opinião aqui pra gente. Olha, nesse final de semana, nos dias 22 e 23 de junho, Timbó recebe mais um encontro de colecionadores promovido pela Associação Filatélica e Numismática Timboense, a FINUT. Nos 2 dias, o encontro acontece das 9 horas às 18 horas no Timbó Parque Hotel, com entrada gratuita. São esperados colecionadores de selos, moedas, cédulas, cartões telefônicos e antiguidades de todo o país. Pode ser realizada a reserva de mesa através do telefone 479-9905-6765. Inclusive, esse aqui vai ser o tema de uma das nossas entrevistas no dia de hoje. Muito bem, daqui a pouquinho o Valdemar Guebar com a gente aí falando sobre esse encontro de colecionadores que acontece aqui na cidade de Timbó nesse final de semana. Olha, o município de Rodeio é ranking 3 em atendimento na Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Rodeio conquistou o 3º lugar no ranking geral de Santa Catarina na categoria de municípios até 20 mil habitantes, ficando atrás de Taió e Ibirama. Esse ranking pontua a quantidade de atendimentos, MEI, ME, empresas de pequeno porte, MEI, e também as empresas de pequeno porte ativas. No município de Rodeio, os dados foram de atendimentos de MEI, ME e EPP de 309, atendimentos MEI, ME e EPP ativas 1.849 e atendimentos de pessoa física não contabilizado no ranqueamento 90. A Sala do Empreendedor atende de segunda a quinta-feira lá na cidade de Rodeio, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. Na sexta-feira o atendimento é das 7h30 às 11h30. Aos que ainda não conhecem, a Sala do Empreendedor de Rodeio atende no Centro Comercial Passeio São Francisco, anexo ao Preceiro Atacadista ali na cidade de Rodeio. Vamos lá também, uma notícia que acaba linkando, né, com este PL. Meninas com até 14 anos são as mais afetadas pela violência sexual, aponta Atlas.
As meninas com até 14 anos, então, são as mais afetadas pela violência sexual, de acordo com o Atlas da Violência 2024, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O relatório aponta que a violência sexual contra crianças do sexo feminino na faixa etária de 0 a 9 anos foi de 30,4% em 2022, enquanto na faixa de 10 a 14 anos chegou a 49,6%. A partir dos 15 anos, o índice diminui progressivamente. O debate sobre violência sexual contra meninas ganhou destaque devido ao projeto de lei anti-aborto por estupro, que prevê punição para vítimas de estupro que fizerem aborto após 22 semanas de gravidez. Especialistas apontam que meninas de até 14 anos seriam uma das mais afetadas caso o PL seja aprovado. Atualmente, o aborto é permitido em casos de estupro, risco à vida da mulher e anencefalia fetal. Os dados do Atlas da Violência são baseados nos registros do SINAM, Sistema do Ministério da Saúde, que notifica casos de violência. O levantamento destaca um aumento significativo nos casos de violência sexual em 2021 e 2022, especialmente na faixa etária de 5 a 14 anos em relação a 2020, no período pós-pandemia. O crescimento das notificações pode indicar uma maior conscientização e denúncia dos casos. Pois é, aqui está mais uma narrativa que está sendo utilizada por aqueles que são contrários ao PL aí da proibição do aborto após as 22 semanas, pegando esses dados de que meninas até 14 anos são as mais afetadas pela violência sexual. E o que me chama a atenção, o que chama a atenção nessa situação? Primeiro, nesse caso que é para combater ou para favorecer o aborto, aí as meninas de até 14 anos são violentadas, elas são as principais vítimas do estuprador, mas quando é para favorecer o estuprador na saidinha, por exemplo, da cadeia, e que a gente sabe que tem muitos estupradores que na saidinha praticam novamente o estupro, aí esse pessoal da esquerda, o pessoal da canhota aí, não tem problema nenhum em defender a saidinha, em achar que tem que haver a possibilidade da ressocialização, o Lula dizendo que eles têm que ter a oportunidade de visitar suas famílias, porque isso é uma aberração, a gente querer proibir o preso de visitar suas famílias, de ter ali os seus 30, 35 dias de férias da cadeia durante um ano, aí não tem problema. Agora, quando é para atacar a questão dessa lei do estupro, aí a coitada das meninas, é lógico que coitada das meninas, e é lógico, a gente sabe que as meninas de até 14 anos são afetadas por esses marginais, por esses monstros que são estupradores e que estupram vulneráveis, e que tem que pagar, e que tem que ter castração química, enfim, tem que ser pesada a legislação também contra o estuprador. Agora, dizer que essa PL vai afetar essas crianças, que elas vão ser punidas pela PL, é uma narrativa, é uma mentira, é uma fake news, porque, primeiro, as menores não são imputáveis de crime, né? Não pode se imputar um crime a um menor, é uma medida socioeducativa que é imputada a um menor. E essas medidas socioeducativas para meninas estupradas, o que é essa medida socioeducativa? É apoio psicológico. É isso que está lá, uma das questões no projeto. O que é o apoio psicológico? É para dar força, para fazer com que essa menina possa se recuperar de um trauma terrível que é, muitas vezes, de ser estuprada anos e anos aí por monstros dentro da sua própria casa. Aí ficam grávidas, né? Ou aí de uma situação diferente, de um assalto, alguma coisa assim, onde um estranho a estupra, mas normalmente essas meninas menores são estupradas dentro das suas próprias casas, aí ficam grávidas, enfim. Então, é uma mentira, é uma narrativa, uma fake news que elas serão punidas, que são as vítimas. Essa é uma narrativa que está sendo usada aí pela mídia canhota, enfim, pelos deputados da esquerda que defendem o aborto e estão usando essa narrativa para tentar demover, né, as pessoas, comover as pessoas. Esse projeto quer punir crianças. E você sabe o que eu acho assim, porque o tema
fala aborto. Aí isso chama muita atenção. Porque sabe quanto tempo já o aborto legal é previsto na legislação brasileira? São mais de 80 anos que a gente já tem um aborto legal. E você sabe que sempre se discutiu, mesmo no aborto legal, sempre se discutiu qual que é o tempo máximo para fazer esse aborto. Sempre. O Código Penal antes nunca previa, mas na jurisprudência, nos entendimentos de Ministério da Saúde, de defensorias públicas, sempre foi estabelecido de 20 a 22 semanas para fazer esse aborto. Passou disso, isso gera risco não só para o feto, mas, claro, para o feto principalmente, mas também para essa mãe, ou enfim, para essa mulher que está fazendo aborto, representa riscos também para a vida dessa mulher que vai fazer depois. Então sempre se discutiu até quando, qual que é o prazo para o aborto legal. E, inclusive, orientações do Ministério da Saúde sempre foram nesses sentidos, até a 22ª semana de gestação para fazer o aborto, mesmo que legal. A diferença é que agora o Código Penal, a lei, prevê o prazo. E aí, como a gente fala nessa palavra, aborto, né, que é uma palavra que é uma bandeira levantada, né, por muitos partidos, aí vira esse fuzuê todo, espalha-se um monte de informação que, na verdade, muitas das vezes não condiz, como o Odair também já argumentou aqui. Muito bem, e só para a gente complementar esse item aqui, o Lula, mais uma vez, né, numa das suas falas infelizes, olha o que ele falou a respeito desse tema. Vamos acompanhar. Então, como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Ela tem para fazer até a 22ª semana e depois aí há essa orientação, inclusive do Conselho Federal de Medicina, que para a própria segurança dela não seja feito do jeito que é feito esse aborto aí depois da 22ª semana. E aí o Lula vem dizer que monstro que vai sair do ventre dessa menina. Quer dizer então que se a criança que foi gerada por um bandido, ela já automaticamente sai como bandido, como monstro. Porque eu concordo com o Lula que quem estupra uma menina de 14 anos, quem estupra um vulnerável, quem comete estupro é um monstro. Isso é verdade. Agora, que a criança que foi gerada, né, por um estupro já sai monstro, aí não, né, Lula? Aí não. Aí é um exagero danado, aí também é mais uma narrativa para buscar aquilo que o seu partido, aquilo que você defende, que é defender o aborto. E aí eu diria o seguinte, né? Vamos ter que cuidar se isso é verdade, se filho de estuprador já sai estuprador, será que filho de ladrão já é ladrão também? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E uma questão também que tem que ficar, se a lei está prevendo a semana, né, a 22ª, 21ª semana de gestação, está prevendo um prazo, tem que ter também todos os meios para que essas pessoas consigam fazer dentro desse prazo, porque hoje também é uma vergonha essa questão do aborto legal. Às vezes a mulher tem que andar mais de 1.000 quilômetros para poder fazer um aborto legal e quando consegue dentro desse prazo. Então não é só pegar também, jogar uma lei ali e dizer, agora tem prazo, porque nós somos a favor da vida, então tem prazo, a mulher tem que fazer, se não fizer o médico vai ser punido, se não fizer a mulher vai ser punida. Então se a lei está prevendo prazo, a lei também tem que fazer, tem que dar todas as condições do Estado para que essa mulher consiga fazer dentro do prazo. Senão é mais uma lei inócua, mais uma lei que a gente pode jogar aí para entulhar o nosso Código Penal. Muito bem, vamos lá. Acho que esse assunto, né, tá comentado. Enfim, o Brasil tem muitas prioridades também para serem vistas e normalmente quando se para nessas pautas ideológicas
outras pautas importantes acabam passando desapercebidas. O Brasil se aproxima de 6 milhões de casos e 4 mil mortes por dengue. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde registra 5.961.224 casos prováveis de dengue e 3.910 mortes confirmadas pela doença em 2024, além de 2.970 óbitos ainda sob investigação. O coeficiente de incidência de dengue no Brasil é atualmente de 2.939 casos por 100 mil habitantes. Jovens entre 20 e 29 anos continuam a ser a faixa etária mais afetada pela dengue, seguidos pelos grupos de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 anos. As menores taxas de incidência são observadas em crianças menores de 1 ano, pessoas com 80 anos ou mais e crianças de 1 a 4 anos, que na verdade são as pessoas que essas faixas etárias são aquelas que se mais toma cuidado, né? Se toma muito cuidado com as crianças aí até 1 ano, com as crianças menores também, com aquelas pessoas com mais, com 80 anos ou mais, se toma maior, vejo, né, que se toma maior cuidado com eles. E os demais estão aí circulando livremente, vão para o trabalho, voltam, circulam mais, né, dentro das faixas ali onde o mosquito está atuando. Então são pessoas que estão circulando mais nessas áreas atingidas e afetadas pelo mosquito da dengue. E aí são também as faixas etárias mais afetadas de acordo com esse estudo aqui. O fato é que, né, a gente vai sempre reforçar, nós estamos teoricamente chegando no inverno, ainda não tivemos um frio, aquele frio assim para acabar com o mosquito. A gente está tendo casos de dengue, diminuiu lá em Indaial, até já pararam, né, de atuar com aquele ponto específico lá de atuação contra a dengue por lá, em função da redução do número de casos. Aqui em Timbó saiu ali do centro da cidade, foi ali para onde vai... Sociedade Recreativa. Sociedade Recreativa, onde vai ser o mercado público, por ali também. Enfim, a gente sabe que os casos aqui em Timbó também tiveram uma redução, mas ainda continua acontecendo. E a gente está com esse calorzinho aí já há algum tempo, e esse calorzinho ainda favorece, né, a procriação do mosquito da dengue. Então o cuidado tem que continuar, todo mundo envolvido, todo mundo comprometido em cuidar um do outro na questão da dengue. Vamos voltando aqui a falar do presidente Lula, que afirmou nesta última terça-feira, dia 18, que poderá concorrer à reeleição em 2026 para impedir o retorno de trogloditas ao governo do Brasil. Essas aqui foram as palavras aí do presidente. Em entrevista à Rádio CBN, ele declarou que, se for necessário eu ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, meus 80 anos se transformarão em 40 e eu poderei ser candidato. O Lula também ressaltou, no entanto, que essa não é a sua primeira opção, mencionando a importância de avaliar sua condição física e de saúde. Sem citar diretamente o ex-presidente, né, o Jair Bolsonaro, o petista afirmou que não permitirá que o Brasil seja governado por um fascista e negacionista. Pois é, o Lula não permitirá, é ele que decide, né, quem vai governar o Brasil. É assim que funciona, ou é o voto que vai decidir quem governa ou quem não governa o Brasil, chamando aí de fascista, negacionista, troglodita, enfim, aqueles termos que a esquerda, o centro-esquerda aí usa para acusar e para menosprezar os seus adversários políticos. A questão também não é se ele vai estar em condições, né, e de saúde, enfim. A questão toda aqui do Lula ou não Lula é que o Lula não preparou ninguém. Nesses anos todos de poder, o PT não tem um substituto para o Lula. Essa é a grande verdade. Falando politicamente e retirando aqui qualquer tipo de ideologia, de preferência política, olhando friamente a questão do PT, o Lula não tem substituto à altura. Não há substituto para ele. Ele não preparou politicamente ninguém. E esse é o problema do PT hoje. Hoje esse é o problema do PT. Não tem candidato, né, para concorrer. Vai lá, vamos falar em eleições de 2026. Quem seria hoje o candidato do PT, por exemplo, que conseguiria concorrer com o Tarcísio de Freitas, se ele fosse candidato? Vamos pegar esse caso. Tarcísio de Freitas, quem que não seja o Lula,
que poderia concorrer à altura de concorrer e de empatar ou ganhar do Tarcísio de Freitas, por exemplo. Quem? Não tem nome preparado no PT para substituir o Lula. E essa foi uma estratégia dele, sempre centralizando tudo, e agora ele está dizendo que se precisar eu vou, enfim, porque só tem ele, né? Essa é a realidade. E para fechar o nosso giro de informação, Neri Geller, você lembra desse nome, né? Ex-secretário de Política Agrícola, envolvido aí naquelas questões do arroz, do leilão do arroz, que viria aí para salvar o Brasil, de acordo com eles, salvar o Brasil da questão do Rio Grande do Sul, que não houve problemas aí na safra do Rio Grande do Sul, não precisaria da importação desses volumes, tudo isso você já sabe. Mas o Neri Geller, ex-secretário então de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, acusou o governo Lula de mentir em relação à sua saída do cargo. Ele prestou depoimento na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados ontem, terça-feira. Geller deixou o posto na esplanada dos ministérios na semana passada. A saída dele ocorreu no mesmo dia em que o governo anunciou a anulação do leilão para a importação do arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Claro, sob pressão, estava na cara, estava evidente que tinha falcatrua aí nesse processo, e aí foi anulado, né? E aí o Neri Geller saiu e está atirando para tudo que é lado. Depois dos deputados, o ex-secretário afirmou que, diferentemente do que o governo anunciou inicialmente, a saída dele não se deu a pedido. Ele não pediu para sair, ou seja, ele não teria solicitado para deixar a função que ocupava desde o fim do ano passado. Ele foi simplesmente cortado, passaram a guilhotina nele. Não saía a pedido, diz ele foi retirado do cargo. Até por conta dos envolvimentos que ele tem ali com um advogado, que tem envolvimento com uma das empresas que ganhou o leilão, o filho também estava envolvido, apesar dele se dizer totalmente inocente, a gente sabe que não deve ser bem assim, em função das ligações dele com pessoas envolvidas aí nesse negócio mais do que estranho que foi esse leilão do arrozão, né? A CPI do arrozão que está circulando ainda aí no Congresso Nacional também. Eu quero só citar aqui com relação a isso que ele fala, né? Que eu não sei de nada, eu não fiz nada, o governo me tirou não sei por quê. Aí tem um russo que é um escritor e dramaturgo e historiador, Alexander Isayevich, ele diz o seguinte, ó: nós sabemos que eles estão mentindo. Eles sabem que estão mentindo. Eles sabem que sabemos que eles estão mentindo. Sabemos que eles sabem que sabemos que eles estão mentindo, mas eles ainda assim estão mentindo. E olha que isso faz muito tempo que foi escrita essa resenha aqui, essa frase, esse livro onde consta essa frase. E assim a gente encerra o nosso giro de informação nesta manhã.